Olá, cumprimento a todos, me apresento, me chamo Erika Hilton, sou ativista dos direitos humanos, mulher negra, transvestigênero. Para quem não conhece, transvestigênero é um termo cunhado por mim para tentar abarcar todas as identidades não cis e para romper com aqueles nomes dados pelo colonizador, né? Travesti como uma ideia de promíscua, doente, de rua, drogada, ou transexual como aquela que precisa de um tratamento, patologizada. Transvestigênero tem a intenção de abarcar todas as identidades, lutadora assídua dos direitos humanos, né, cria da periferia. Estive recentemente co-deputada estadual pelo mandato coletivo da bancada ativista aqui em São Paulo. Agora sou pré-candidata a vereadora também pela cidade de São Paulo. E hoje quero falar um pouco sobre as perspectivas, os enfrentamentos das mulheres em tempos de pandemia, né? As estratégias de luta das mulheres em tempos de pandemia, né? Sempre as mulheres, primeiramente as mulheres e principalmente as mulheres negras, né? Nós sabemos que somos nós, mulheres negras, que movimentamos este país, que em todo lugar tem ali uma mãe preta, uma mulher negra, fazendo com que a coisa possa ser estruturada. Apesar da invisibilidade, do apagamento, da tentativa sistemática de nos desvalorizar, de mostrar que a nossa contribuição para a sociedade ela é completamente substituível, efêmero, menos importante, nós sabemos que somos nós, mulheres e principalmente mulheres negras, que estamos na linha de frente no combate das desigualdades, da violação dos direitos humanos, né, requerendo os nossos direitos, movimentando este país, fazendo com que ele se mantenha de pé, porque os homens e a branquitude, ela é acomodada, ela é preguiçosa, e se não fosse a nossa labuta, se não fosse a nossa luta, se não fosse a nossa atuação constante na sociedade, nós nem sequer saberíamos o que é essa sociedade, né? Então as mulheres têm um papel fundamental e importantíssimo na sociedade, né? E quando eu digo mulheres, eu estou dizendo de mulheres de um modo geral, mulheres cis, mulheres trans, mulheres negras principalmente, mulheres indígenas, as mulheres que têm um papel imprescindível e que é constantemente apagada, que é constantemente colocada como menos importante. Se nós pensarmos, por exemplo, né, o trabalho doméstico, um trabalho não remunerado e que fica nas custas das mulheres, né? Então essa é a importância, esse é o papel das mulheres na sociedade, entre tantos outros. Mas aqui eu quero falar especificamente da perspectiva e das estratégias de lutas e de sobrevivência que nós mulheres apresentamos e estamos atuando e implementando na sociedade nesses dias tão terríveis que estamos vivendo, que é a pandemia do novo coronavírus, né? Que demonstrou para nós que precisamos imediatamente repensar a forma como nos relacionamos entre nós, repensar a forma como nos relacionamos com o meio ambiente, com a natureza, como sociedade como um todo, e que demonstrou a importância do trabalho, da atuação, da resiliência das mulheres na sociedade. E eu queria começar primeiro pensando do lugar do qual eu faço parte, né? Do lugar onde eu estava ocupando enquanto co-deputada, enquanto uma legisladora, pensando políticas públicas, e aí trazer comigo outras mulheres, né, que também estão nos espaços de poderes enquanto legisladoras, né, Áurea Carolina, Talíria Petroni, Andréia de Jesus, Sâmia Bonfim, que foram as mulheres dentro dos espaços de poder nesse primeiro momento, falando dessas mulheres e desse lugar do qual eu faço parte, que foram as mulheres que mais propuseram, né, medidas emergenciais, políticas públicas para sanar essa profundidade das desigualdades que foi aprofundada no nosso país, né? Então foram os mandatos de mulheres que defenderam, por exemplo, a renda básica emergencial, que o governo queria que fosse de 200, 300 reais num país extremamente capitalista, com uma inflação altíssima, com um nível de desigualdade absurdo. O presidente da República queria que as famílias recebessem 200, 300 reais para sobreviver um mês. E nós
nós sabemos, e principalmente as mulheres que estão na frente das famílias, né? São as mulheres que vão ao mercado, são as mulheres que fazem compras, são as mulheres que sabem dos gastos, são as mulheres que cuidam dos filhos, e isso está atrelado, claro, a uma lógica patriarcal, a uma lógica misógina, né? A tudo isso, mas são as mulheres que cumprem este papel. Nós precisamos também discutir por que as mulheres cumprem este papel, mas as mulheres que cumprem esse papel sabem quanto custa um gás, quanto custa uma conta de luz, quanto que tem que ser um malabarismo para ser feito para que aquele dinheiro possa dar conta de sustentar a sua família durante todo o mês, principalmente as mulheres trabalhadoras, as mulheres pobres, as mulheres de baixa renda, as mulheres negras das periferias, que precisa desenvolver uma resiliência ainda maior, porque tem um número maior de filhos, tem uma remuneração menor e precisa fazer com que aquela alimentação, com que aquilo dure por mais tempo, né? Então essas mulheres que estão agora ocupando lugar dentro da institucionalidade, perceberam que aquilo, e qualquer pessoa, né, não é uma condição apenas das mulheres, qualquer ser humano, mas as mulheres, dada essas condições que eu disse, têm mais condições de entender que esses valores é impossível de sobreviver. E a luta das mulheres dentro do Congresso, né, dentro da Câmara, para que o auxílio emergencial fosse um auxílio maior, né, um auxílio de R$600, e no caso de mulheres mães solo, de família monoparental, esse auxílio chegasse a 1.200, exemplifica um pouco da atuação, da importância e do papel das mulheres diante da crise econômica, política e sanitária que nós estamos vivendo hoje no Brasil, né? Nós estamos vivendo diante de uma crise sanitária, a pandemia do novo coronavírus, mas que não é só a pandemia do novo coronavírus, né? Nós estamos passando por uma crise gravíssima política, aonde nós temos um avanço de um conservadorismo, aonde nós temos um avanço de um pensamento extremamente retrógrado, neoliberal, de um pensamento conservador. Nós temos um presidente da República e os seus ministros que dizem coisas criminosas, absurdas, né? Nós temos uma crise que fez com que grandes empresas fechassem, que aumentou o índice de desemprego na nossa sociedade. Então nós temos um aprofundamento da desigualdade social, econômica, né? Nós temos esta crise política e nós temos percebido cada vez mais que são as mulheres que está equilibrando estes pratinhos, né? Que a sociedade só se mantém de pé graças à atuação das mulheres na sociedade. Então, nós tivemos essa conquista dadas pela luta das mulheres dentro do Congresso, dentro da Câmara de Deputados. Foram as mulheres que estiveram lá brigando, foram as mulheres que estiveram exigindo que mulheres, mães de família monoparental, pudessem receber mais, porque a gente sabe a dificuldade das mulheres para criarem os seus filhos, para conseguirem trabalhar com quem deixar os seus filhos, e neste momento de pandemia, muitas delas desempregadas, perdendo seus empregos e de repente se vendo obrigadas a viver com 300, 200 reais, né? Uma coisa extremamente absurda. E as mulheres nesta luta. E aí nós vamos falar também das mulheres transexuais e travestis em tempos de pandemia e do quanto é importante que nós enxergamos e que nós tenhamos um projeto de humanidade, um projeto político, um projeto de mundo pronto para atender, para dialogar com as demandas dessas mulheres, né? Porque eu comecei falando com as mulheres mães de famílias monoparental, as mulheres periféricas, na periferia, perdendo seus empregos, e agora nós precisamos também lembrar daquelas mulheres que sequer conseguem ser empregadas, sequer conseguem se colocar no mercado formal de trabalho, e que neste momento de pandemia, né, sempre a vida das mulheres trans e travestis não foi fácil, nunca a vida dessas mulheres foram fáceis, mas no momento de pandemia, as dificuldades se alastraram, se cresceram, tomaram uma proporção muito maior, né? E aí a gente sabe, vou ter que trazer aqueles dados repetidos, onde a gente fala que 90% das mulheres transexuais e travestis vivem da prostituição violenta compulsória. A estatística mostra que elas são expulsas de suas casas em torno de 13, 14, 15 anos de idade. Essas mulheres em tempos de pandemia se viram sem nenhum tipo de políticas públicas, porque muitas delas sequer conseguiram requerer a renda básica emergencial, porque não tinham nome, porque não tinham documentos, porque muitas estavam aprisionadas dentro das casas de cafetinas,
né? E essas mulheres, além de tudo isso, ainda se veem obrigadas, e se veem obrigadas até hoje, a voltarem para as esquinas de prostituição para conseguirem qualquer tipo de renda, qualquer tipo de auxílio, porque o poder público não apresentou nenhum tipo de política para a população LGBT, especificamente para as mulheres trans e travestis, que vivenciam da prostituição porque não são empregadas no mercado formal de trabalho, porque essas mulheres não têm direito sequer ao nome, porque mesmo o STF tendo facilitado o direito ao nome, isso tem um custo. E quando nós estamos diante de uma pandemia, e mesmo antes da pandemia, nós estamos falando que esse grupo não tem condições monetárias, não tem recursos financeiros, não tem renda, como nós vamos dizer que o direito ao nome é um direito amplo, democrático e acessível a todas as mulheres e homens transexuais, mesmo após a determinação do Supremo Tribunal Federal? Existe um custo de cartório. E para pagar esse custo é preciso emprego, é preciso colocação no mercado formal de trabalho, é preciso ser enxergada enquanto humana. E estas mulheres, que também fazem parte da sustentação da sociedade, não são vistas sequer como humanas, não são enxergadas, não são atendidas por políticas públicas. As políticas públicas não chegam nas pontas, e aí não só nas pontas das transexuais e das travestis, mas não chega nas pontas mais afastadas, nas profundidades das favelas, das periferias. E é ali também aonde tem várias mulheres colocando este projeto de mundo que nós já temos pronto, porque é um projeto ancestral. As mulheres negras, as mulheres trans e travestis têm um projeto pronto de nação, porque é um projeto de ancestralidade, de transestralidade. É o projeto que nos manteve viva e nos trouxe até aqui nos dias de hoje. Se não fosse este projeto ancestral, emancipatório, coletivo, nós já teríamos sucumbido. Nós não estaríamos aqui, e nós muito generosamente compartilhamos este nosso projeto com todos, com o mundo. E a partir deste projeto é que nós começamos a ver nascer várias iniciativas vindas das mulheres, né, que fizeram com que nós pudéssemos superar ou minimizar os danos desta crise política, econômica e sanitária que nós estamos atravessando no Brasil e no mundo, né? Foram as mulheres jovens nas periferias, nas favelas, que começaram a desenvolver já os trabalhos que eram desenvolvidos, mas aprimorar esses trabalhos, ou mesmo desenvolver novos trabalhos, porque muita juventude, muitas mulheres se sentiram motivadas, chamadas, convocadas para a luta, porque viram que o Estado estava deixando com que os seus filhos, com que os seus amigos morressem às mínguas. Faltam leitos, faltam políticas públicas, as filas para requerer a renda básica, para abrir uma conta, o aplicativo do Caixa Tem, tudo isso é muito burocrático, muito difícil. Não houve um processo, não houve um projeto pensado para garantir álcool em gel para todo mundo, para garantir máscara. Quando a gente pensa que a água, né, na minha atuação enquanto deputada na bancada ativista, a gente entrou com várias ações para requerer que o governo, que o Estado se explicasse sobre a falta de água nos bairros mais pobres. Nós estamos diante de uma crise que a OMS nos orienta a lavarmos constantemente as nossas mãos. E os bairros mais pobres, a classe trabalhadora, se viu sem água na sua torneira 1, 2, 3 dias. Né? E isso é um absurdo. Nós pedimos que o governador distribuísse álcool em gel e máscara para as famílias de baixa renda, nas periferias, em lugar de grande circulação, como CPTM, terminais de ônibus, e nada disso foi feito. E aí foram as mulheres, e as mulheres pobres, e as mulheres negras, e as mulheres transexuais que começaram a propor iniciativas solidárias, que começaram a buscar parceria, a buscar iniciativas para tentar minimizar os danos da pandemia no nosso país. Porque quando a gente pega o mapa da pandemia para analisar, nós vamos ver que são os bairros mais pobres onde se mais tem o contágio. A pandemia é uma doença que começou nas elites, que chega pelos aeroportos no nosso país, mas que facilmente, dado ao trabalho doméstico, dado ao subemprego das mulheres negras, né, da classe trabalhadora, que tem que trabalhar na casa das madames, ele facilmente se alastrou nas periferias do nosso país, né? E aí a gente vai pegar, por exemplo, a Brasilândia, aonde os índices são assustador, e qual é a política apresentada pelo governo do estado, pela prefeitura de São Paulo, e lá
São os jovens, são as jovens, são as mulheres que já movimentam aquele lugar, que já fazem com que aquilo seja possível, que propuseram coisas, iniciativas para minimizar esses danos. Então nós começamos a ver, por exemplo, eu vou começar também, vou falar de mim, né? Que fiz uma campanha chamada Fortaleça uma Pessoa Trans, né? Tinha o site www.fortaleçaumapessoatrans, foi feita uma ação nas redes sociais pedindo apoio, que era, eu reuni num site vários coletivos, ONGs, iniciativas, enfim, tudo que havia de organização que estava arrecadando máscara, alimento, dinheiro para ajudar no pagamento de aluguel. Eu reuni tudo isso em um site onde as pessoas podiam acessar e a partir dali fazerem as suas doações para os CNPJs, para as contas bancárias que lá estavam cadastradas. Então esta foi uma iniciativa para tentar atender a população LGBTQIA+, que não se via contemplada nas políticas públicas, que tinha dificuldade de acesso à renda básica emergencial e que sequer qualquer pessoa discutia esse tema, né? Outros lugares, em vários outros lugares, e a mesma coisa aconteceu, não com o nome de Fortaleça uma Pessoa Trans, mas campanhas solidárias. A solidariedade tem e ainda terá um papel fundamental nestes tempos difíceis de pandemia. E nós mulheres compreendemos muito bem o que é a solidariedade, a importância da solidariedade, a importância da coletividade, a importância do apoio mútuo para nos mantermos para nos mantermos existentes numa sociedade misógina, patriarcal, que odeia o corpo da mulher, que é recorde em feminicídio, em transfeminicídio, né? Que estupra dentro de uma cultura que legitima estas violências, né? Basta a gente ver o caso da menina de 10 anos, o que o fundamentalismo religioso aliado ao patriarcado e a cultura de estupro fez, né? Então essas mulheres começaram a propor iniciativas de distribuição de álcool em gel, de orientação às suas companheiras e às pessoas que vivenciam dentro daquela comunidade, né? Porque também o acesso à informação, ele é uma coisa restrita. A informação, ela não é distribuída de uma forma democrática, para que todos compreendam e entendam. E existe também um outro fator, que é a forma como a periferia se relaciona com a morte. E a classe média, né, a burguesia, se trancou em casa, obrigando que a periferia se movimentasse para atender a classe média, né? Para trabalhar, para entregar o iFood, para dirigir o Uber, né? Então, a periferia que constantemente se lida com a morte, né? Seja por conta da violência policial, e em sua maioria é por conta da violência policial, seja por todas as outras camadas de opressões e de violências estruturais e estruturantes que estão atreladas à população pobre e negra do nosso país, que diariamente lida com a morte. A morte é uma presença, uma constante na vida da população negra e pobre, a população trans também, que é a população mais assassinada neste país, né? O Brasil, país recorde no assassinato de pessoas trans e travestis, que também tem uma relação diferente da cisgeneridade, da branquitude, da classe média com a morte, não conseguiu entender a necessidade do isolamento, do se fechar em casa. Isso quando havia, né, possibilidade de se fechar em casa, quando se casa, né? Porque no caso de transexuais e travestis, muitas delas em casas de cafetinas, jogadas dentro de um quarto minúsculo com 10, 12 meninas, e essa é a realidade do nosso país. Nós precisamos discutir isso urgentemente. Nas periferias, famílias com 3, 4 filhos, avô, tio, morando em 2, 3 cômodos. Como nós falamos em isolamento, como nós falamos em prevenção, em higienização das mãos, quando falta máscara, quando falta moradia, quando falta saneamento, quando falta tudo. Quando falta tudo. E são as mulheres com essa ancestralidade, com este projeto de mundo pronto, que foram buscando alternativas, paliativos, para que nós fizéssemos um enfrentamento a toda esta crise que está posta, para que os nossos e nós não morrêssemos e para que nós pudéssemos continuar lutando pelo reconhecimento da nossa dignidade, da nossa humanidade, na busca dos nossos direitos humanos, que nos é negado, né? Somos nós que fazemos essa disputa,
nos territórios. Somos nós que implementamos uma outra forma de enxergarmos economicamente, seja a partir do consumo entre nós, da comida, do tricô, do bordado, do que quer que seja. Nós repensamos uma forma de economia, nós empreendemos porque o mercado formal de trabalho já não nos queria e agora, diante de uma crise econômica, ficou ainda mais difícil de conseguirmos sermos colocadas no mercado formal de trabalho. E aí eu tô falando aqui das mulheres cisgêneras, negras, com baixa escolaridade e às vezes até com alta escolaridade, porque o racismo é tão perverso que mesmo tendo concluído o ensino médio, feito uma graduação, muitas vezes um mestrado, um doutorado, e essas mulheres que encontram uma dificuldade absurda de conseguirem se colocar no mercado formal de trabalho, porque são negras, porque são mulheres negras. Porque qualquer homem branco, ou porque qualquer outra pessoa branca que chegar vai conseguir roubar aquela vaga, porque acredita que aquela vaga é sua por direito, só porque o indivíduo é branco. Isso no caso dessas mulheres. As mulheres negras com baixa escolaridade, que vão pro subemprego, né, pro serviço doméstico, também muitas delas viram os seus empregos sendo perdidos, porque as patroas não queriam pagar, e toda essa situação, né, entre a burguesia, entre a branquitude e a negritude, e a periferia e a classe trabalhadora, que nós já conhecemos muito bem dentro deste país, que enaltece mitos da igualdade racial, da democracia racial, e que nós sabemos que é uma falácia. Quando nós falamos de mulheres trans e travestis, nós estamos falando de mulheres que sequer conseguiram alcançar o subemprego, que sequer conseguiram serem reconhecidas como dignas de trabalharem em qualquer coisa. A única condição e o único lugar de pertencimento que existem para essas mulheres é a prostituição. Não há uma outra possibilidade. Aquelas que rompem, e eu fui uma das que rompi com essa lógica, com essa ordem dominante, apesar de muito jovem ter passado pela prostituição, né? Aquelas que rompem também se veem muitas vezes perdidas, sem lugar na sociedade. Então, diante de todo esse contexto histórico da luta das mulheres, né? Que é uma luta que não é de agora, né? As mulheres lutaram para votar, as mulheres lutaram para conseguir ser mulheres solteiras, a luta das mulheres que vem há muito tempo, né? A luta da mulher que vem há muito tempo, e não só a luta por trabalho, né? Porque tem essa questão também. A mulher branca estava brigando por trabalho, enquanto nós, mulheres negras, já estávamos cansadas de tanto trabalhar. E as mulheres brancas foram brigar por trabalho, destinando o trabalho do lar, o trabalho doméstico, para as mulheres negras, né? Então, essas mulheres que continuaram, elas aprenderam a partir das necessidades. As violências nos ensina a ser resiliente. A violência nos ensina a encontrarmos alternativas, saídas, outras possibilidades, porque senão a gente sucumbe, senão a gente morre, senão a gente deixa de existir. Sempre foi assim e precisa parar de ser assim, mas ainda o é, e nós estamos aqui provando e mostrando que nós temos um projeto de nação pronto, que nós, durante a pandemia, fomos as principais atuadoras, seja nas instituições, sejam nos nossos bairros, sejam nas redes sociais, para tentar acolher, para tentar encontrar respostas para a crise que a nossa população está enfrentando. E o nosso projeto, ele é um projeto coletivo. Ele é um projeto que abraça todas que estão ao nosso redor. O projeto das mulheres negras, o projeto das mulheres para a sociedade, não é um projeto individualista. Porque quando este projeto que nós temos pronto, porque ele é ancestral, for implementado, a sociedade inteira será beneficiada. A sociedade sairá dessa lama em que nós nos encontramos. A sociedade conseguirá respirar, porque o que a branquitude masculina, cisgênera, heterossexual nos trouxe é a desgraça, é a falácia, é a barbárie. E nós, mulheres, atuando cada qual no seu território e cada qual com a contribuição que tinha, mostramos que é possível transformar, que é possível mudar, e que a partir da solidariedade, da resiliência, da resistência e da ancestralidade, nós conseguimos superar muitos desafios. É claro que muita coisa não deu para ser feita, muitas pessoas morreram, já ultrapassamos a marca de 100 mil mortos, né?
Nós não conseguimos abraçar o mundo, mas nós conseguimos mostrar que o nosso projeto coletivo, emancipatório, de mundo é capaz de fazer grandes transformações, de que as vozes das mulheres precisam ser ouvidas, de que o projeto das mulheres precisam ser implementados, de que o patriarcado, a cultura de estupro, o capitalismo e tudo isso que é sustentado por uma classe dominante, que é constituída por homens brancos, donos do poderes, precisa ser ultrapassada, vencida, quebrada, destruída, para que este projeto criado a partir da perspectiva de mulheres trabalhadoras, de mulheres sofredoras, de mulheres lutadoras, possa começar a entrar em curso na nossa sociedade. A partir da implementação do projeto emancipatório coletivo das mulheres, o mundo se transformará, será outro. E as mulheres provaram isso na pandemia. As mulheres mostraram que têm condições, que têm capacidade, que têm acúmulos, que têm vivência, que têm ancestralidade para propor um modelo novo e diferente para este país. Que nós só precisamos de oportunidades, que nós só precisamos ser ouvidas, que nós só precisamos ser tiradas do anonimato, da abjeção, para que as nossas vozes ecoem. E principalmente nós mulheres negras, principalmente nós mulheres transexuais e travestis, nós que somos a pirâmide, nós que somos a base dessa pirâmide, nós que somos as mais assassinadas, as menos remuneradas, a que temos os nossos conhecimentos menos reconhecidos, aquelas que são mais estupradas, mais agredidas e que têm mais a oferecer, que tem mais a dar para este mundo. Este mundo precisa enxergar e valorizar a contribuição que as mulheres negras, trans e travestis deram. Nós precisamos fazer um resgate da nossa história e mostrar que as mulheres têm condições de fazer com que a sociedade seja outra, se repense. E essas mulheres têm gênero, têm identidade de gênero, essas mulheres têm raça, essas mulheres têm classe, essas mulheres têm territórios. E as vozes dessas mulheres foram ouvidas agora no tempo da pandemia, porque foram elas que conseguiram fazer com que a máscara chegasse dentro dos barracos na favela, foram elas que organizaram para que houvessem alimento nas casas mais pobres, foram elas que organizaram vaquinhas, contribuições, coletas de dinheiro para o pagamento de aluguel de suas companheiras, foram as mulheres que deram respostas para aquelas que estavam às suas voltas, foram as mulheres que organicamente se organizaram para que as pessoas o número possível de pessoas não fossem despejadas, não morressem de fome. E essas mulheres precisam ocupar todos os espaços para que essas coisas que foram feitas na base da solidariedade se transformem em políticas públicas e eficazes. E para que essa solidariedade e essa organização ancestral das mulheres possam se ampliar, para que isso possa chegar em todas as pontas, para que nós possamos alcançar todos os lugares. É isso que nós fazemos, é disso que nós estamos falando, e esta é a proposta de um novo amanhã e de um mundo diferente que nós, mulheres negras e travestis, estamos propondo. Espero ter conseguido nestes 30 minutos, contemplar a temática, dizer um pouco de como foi a atuação e como está sendo a atuação das mulheres nesse tempo de pandemia, convocar todas as mulheres para se somar nessa luta, no resgate da nossa humanidade, no reconhecimento do nosso trabalho, na luta pelos nossos direitos, na importância de enxergarmos e de ouvirmos mulheres negras, indígenas, transexuais, que nós possamos trabalhar e atuar coletivamente, porque juntas somos mais fortes, juntas chegamos mais longe, juntas temos capacidades e potencial de revolucionar e transformar essa sociedade, e nós já estamos fazendo. A revolução e a transformação dada por nós já está dada. Ela só precisa de um tempo, né? Porque a revolução não é uma coisa que em 5, 10 minutos fica pronta. A revolução é construída cotidianamente e ela já está posta e nós não arregamos, nós não damos um passo atrás. Espero ter contemplado o tema, agradeço muito o convite, fico à disposição para conversarmos, para construirmos, para confabularmos e propormos, porque o projeto das mulheres não é só um projeto de confabulação, é um projeto de proposição, de efetivação desse projeto de mundo que nós já temos pronto desde as nossas ancestrais. Axé para todos nós, viva a luta das mulheres, viva a luta da negritude, viva a luta das transvestigêneres.